Galera, esse episódio de Tsukimichi, estamos falando agora do episódio 11 da segunda temporada, veio com uma diferença muito grande dos outros. Ele não adaptou diretamente um volume específico, né, um capítulo específico da novel, mas sim tiveram capítulos extras adaptados em um pra gente completar, né, a história toda, que faz muito sentido. Bacana de ter acontecido isso, achei muito legal, tá? Então lógico que a gente vem aqui pra fazer aquele comentário brabo e as explicações específicas de cada ponto desse episódio pra vocês, tá? Então prepara aí, mano, prepara a pipoquinha, prepara aquilo tudo, ó, suquinho do brabo, aguinha e vem comigo que hoje promete. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, a gente tem que conversar com relação a Tsukimichi. Tô ouvindo muita gente falar, né, que pô, a história tá sendo cortada, tão rushando a história e tal. Calma, galera, acontece esse tipo de coisa, lógico, em todo tipo de adaptação de anime, né, principalmente vindo de web novel, light novel, enfim. Já é padrão, né, a gente sabe que tem cortes pra caramba. Porém, parece que eles estão começando a adicionar algumas coisas pra gente pra complementar essa história, o que é muito bacana de se ver, né? Bom, lá na novel eu dei uma olhada, procurei de cabo a rabo e eu descobri que o final do episódio 10, né, que aconteceu dos alunos do Makoto terem sido salvos por uma das garotinhas lá que gosta de banana, que eu esqueci o nome dela, isso aí foi literalmente o último capítulo de um volume específico lá, depois começa uma outra história que já vem sobre o final das férias de verão e tal, foi o último dia das férias de verão deles. Só que o anime trouxe mais uns complementos que vieram lá no final. Bom, vamos lá. O Makoto, de cara a gente já começa ele vendo, querendo melhorar ainda mais, né, a questão da mana dele. Ele tá buscando cada vez ter mais mana no corpo dele. Mas por que ele tá buscando? Calma, vamos igual o Jack Stripador aqui por partes, tá ligado? Ele foi direto buscar a Ruth, né, que de alguma forma poderia talvez ajudar o Makoto, porque ela é o dragão superior mais top que tem e tal, e foi ela que criou a questão da guilda de aventureiros, o sistema e tal, enfim. Ele foi atrás dela. Só que, cara, nem mesmo a Ruth sabia o porquê que o Makoto precisava de mais mana ou como ele conseguiu subir mais ainda a mana dele. A explicação para isso é simples, galera. O fato do Makoto simplesmente se concentrar, ele está sempre treinando e se concentrando muito no tiro com arco, faz com que a mana dele cresça, continue subindo. A gente já falou várias vezes disso aqui no canal, desde a época da primeira temporada, quando a Miu e a Tomoe sentiram que a presença do Makoto tinha desaparecido, como se ele tivesse morrido. Era exatamente isso, cara. Acontece que toda vez que ele vai lá, treina, respira, bota o foco, ele meio que morre e renasce com mais mana do que ele tinha. Então é doideira demais, mano, tu parar pra pensar nisso. A partir daí, a gente vê que ele se torna alguém que pode ter um potencial infinito de mana, né, crescendo. Não é parar num simples limite, não. O cara vai muito além. É uma parada infinita que pode aumentar cada vez mais. E até engraçado, porque ele já tem muito mais mana do que a própria Ruth lá, né? Eu vou dizer o Ruth, porque no caso ele tá com forma de menino. Ele tem muito mais mana do que o Ruth. E ele mesmo fala, cara, tu já tem mais mana do que eu, pra que você precisa de mais mana? Só que o objetivo do Makoto é conseguir o máximo de mana possível pra ele conseguir derrotar a deusa, que é quem ele quer se vingar dessa parada. Checkmate pra gente, pô, já matamos um coelhinho aí que não foi explicado. Então foi lá o Ruth ter um livro pra ele justamente pra ajudar. Ele vai estudar, vai aumentar ainda mais a mana, só que o Makoto já começou a perceber detalhes de como funciona o aumento de mana dele. Depois disso aí a gente vê o Makoto num capítulo extra que aconteceu também na batalha simulada com o povo alado. Ele já recebeu muita gente ali agora, vários povos diferentes estão morando em Azora, lá na cidade dele e tal. A Emma arranjou essa batalha inclusive pra poder testar o sentido da luta desses bichos. Ela é uma raça bastante forte, uma raça que domina principalmente a superioridade aérea, cara, lutas aéreas. Utiliza ataque e defesa de forma hábil e bastante precisa. Só que o problema é que eles são muito fracos em questão de potência, né, dos ataques. O poder que eles têm, obviamente, também é demonstrado em Azora, né? Eles são capazes de obter muitos resultados decentes nos treinamentos de raças mistas e tal, mas ainda assim, eles são muito incapazes de se igualar aos orcs, aos lagartos. Eles não conseguem ter uma avaliação nem perto deles, entendeu? Na realidade, em termos de se acostumarem com os equipamentos que os anões anciões lá fazem e tal, com os treinos de Azora, show, eles conseguem. Ou seja, eles aproveitam todas as partes fortes dos antigos residentes de Azora. Então pode-se dizer que eles trabalham muito bem, né? Em equipe principalmente. Bom, os lagartos e os orcs, cara, estavam sentindo uma certa confiabilidade dos seus novos companheiros que governavam os céus e também sentiram uma certa necessidade de mais treinamento.
Em outras palavras, eles foram avaliados muito bem por todos, e a galera já conhecia o Makoto há muito tempo. E aí o Makoto foi querer saber o que aconteceu e tal, a gente viu que ele foi lutar contra os bichos, tadinho, soltou aqueles fogo lá, acabou com os monstros rápido, ele achando que, tipo assim, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, caraca, vai ser uma baita batalha, ele vai meter as estratégias e tal. Não, ele só chegou e falou, primeiro eu faço isso e acabou, já foi a linha de frente toda. Os caras têm ataques muito imprudentes, então ele acaba com todos os ataques imprudentes dos caras, não tem como, eles se sacrificam mesmo numa batalha. Se fosse uma batalha real, provavelmente o povo inteiro teria sido dizimado, tá ligado? Então, cara, não tem como. Então, quando ele perguntou lá, né, das reavaliações e tal, o grupo tinha durado 1 minuto, especificamente. Ou seja, não mudou nada desde a última vez que eles lutaram com o Makoto. Enquanto ele organizava os resultados do treino de um outro dia, um dos líderes que chegou lá junto com ele e tal, começou a conversar, porque assim, uma variedade de raças estando em Azora, elas respeitavam coexistir entre si. Os fortes e os fracos conseguiam seguir os seus empregos, colocar os seus esforços na gestão das terras centrais, e também tinha o pioneirismo, né, de novas terras e tal. Então teve uma certa raça lá que tem uma grande habilidade nos negócios, né, no trabalho de documentos e tal, principalmente coisa que os orcs estavam basicamente monopolizando. Agora estava sendo feito até com essa outra raça aí. Mas como foi visto para um futuro diferente, eles pensaram em quê? Enviar pessoas para as Forças Armadas justamente para poder criar um aumento de um pioneirismo, né? Ao mesmo tempo também se falava sobre trabalhar em conjunto com as górgonas e os animais ali centrados principalmente em pastagens. Os números das pessoas que vieram são muito altos, estão sendo novatos, né? Eles têm grandes expectativas nessa galera aí. Mas tem uma área em que não estava indo bem, que eram os parentes alados, independente do que fosse, tá? A adesão às Forças Armadas, o pioneirismo, tudo foi adiado para o futuro numa cooperação totalmente maluca, né? Para locais mais perigosos, eles foram simplesmente cortados. O Makoto também falou isso no anime lá, ele chegou e falou, pô, cara, o cara falou com eles, pode trabalhar e tal, ele falou, infelizmente por causa da força de vocês não dá pra fazer uns trabalhos mais pesados. Pois é, não dava, realmente. Se alguém poderia ou não participar desse tipo de coisa, normalmente era decidido pelo próprio Makoto e os seguidores dele, Tomoe e o Shiki, principalmente. A Miyu não era tão ligada nisso não. E eles promoveram esse processo, decidindo que a formação de grupos estaria com esses caras de fora desses trabalhos mais pesados. Um dos parentes alados lá na sala de reuniões fez uma expressão um pouco complicada e tal, quando deu uma opinião ao patriarca, porque eles, dentro deles lá, começaram a conversar entre si para bolar estratégias, lógico, que eles queriam melhorar, para poder lutar e ganhar numa batalha simulada contra o Makoto. E sim, eles estavam conversando, o Shiki falou umas paradas lá para eles, só que a decisão foi aparentemente afetada fortemente pela vantagem de todos os caras ali poderem voar. E realmente é uma vantagem, cara, se você colocar as criaturas que voam no ar, ficaria muito mais fácil. Apesar do Makoto conseguir lançar as flechas dele, as bolinhas de fogo tranquilamente, eles teriam uma vantagem se voassem muito mais alto ou se usassem as habilidades rápidas de voar, tá? Eles pensaram o seguinte, que talvez o Makoto não tinha reconhecido eles em termos de pura destreza em batalha. Afinal de contas, eles não perderam de uma maneira tão limpa, né, antes, lutando contra qualquer outra pessoa. Um homem mais velho que o patriarca, então, mostrou um sorriso meio amargo ali, e essa era uma atitude maior do que o seu oponente, porque eles queriam fazer o quê? Criar uma vantagem esmagadora em cima do oponente. Existe uma opção, atacar pelo céu, e também tem algumas táticas de ataque e defesa no ar nesse mundo. Só que o problema, cara, é que os alados, eles enfrentavam o treinamento com o Makoto com a mesma tática usada nas outras batalhas simuladas com outras raças. E não funciona. O resultado era sempre o mesmo. Derrota total. Pois é. A gente tá falando aqui já de outras batalhas, tá? Não é daquela que apareceu no anime, não. Porque tiveram várias outras batalhas ali pra eles irem melhorando. Então, em menos de 3 minutos, os caras foram dizimados de novo. As elites dos alados, todas foram abatidas e enviadas de volta. O arco de magia de fogo da água lá, né, das armas do Makoto, acabava com eles muito rápido. E os dias que ele usava só a magia para eliminar instantaneamente as unidades separadas ali, continuavam, causando dor e cabeça ao patriarca, que era o rei da família ali. A vantagem dos alados, lógico, é a capacidade de voar, mas também é o ponto fraco deles, sabe? O céu oferece poucas obstruções, o que torna eles muito mais vulneráveis a certos ataques, principalmente ataques de longo alcance e magia. Para lidar com isso, eles adquiriram conhecimento sobre o elemento do vento, ou seja, aumentaram a gama de inteligência, a resistência e treinaram todas as suas elites para aumentar a altitude e evitar certos ataques.
Os alados brancos, conhecidos como os Alcators aí, né, eles tinham uma alta velocidade e também altitude, enquanto os de asas escuras tinham menos velocidade, mas também tinham uma grande altitude. E essa divisão de papéis aí e autoridade foi estabelecida através de cada uma das lutas, moldando a estrutura social deles mesmos ali dentro. Vivendo no topo dos penhascos agora, raramente eles precisavam travar batalhas defensivas e tal. Então o patriarca, como chefe da família, fez o melhor possível para lidar, literalmente, com diversas circunstâncias em Azora, mesmo perdendo o sono diariamente. Ele dava o máximo para mostrar que ele ainda poderia melhorar cada vez mais o exército dele e tornar os caras muito mais fortes. Até aí, confirmamos o ponto dessas batalhas do Makoto, que tudo que não foi explicado basicamente no anime. Foi um negócio bem rápido que foi mostrado no anime, inclusive. Depois disso, nós vemos o Makoto de novo, começando a evoluir os poderes dele, estudando aquele livro que foi dado pra ele pela Ruth, né? E cara, olha só, ali foi quando ele começou a descobrir a verdade, que ele, se ele se concentrasse e liberasse cada vez mais mana, o máximo possível que ele tivesse, meio que ele poderia criar mais mana dentro dele. Ele associou com aquela outra vez que a gente já comentou aqui, que a Miu e a Tomoe acharam que ele tinha simplesmente morrido por conta dele estar se concentrando, ter sumido e voltado. Então o Makoto começou a concentração dele. Ele começou a liberação de poder, óbvio que aquilo ali ele liberou com o Kai dele, porque se ele não liberasse ia dar ruim, né? Mas ele liberou com o Kai dele para esconder de todo mundo a energia dele, começou a liberar, tirando fogo pro alto. Na realidade ele nem precisava ficar só atirando fogo pro alto, né? Ele só atirou por atirar. Dali ele só precisava fazer a concentração dele, que é o que ele fez no dia seguinte, a gente já vai comentar já. Porque nessa hora que ele ficou atirando, ele simplesmente dormiu. O cara entrou num foco tão brabo que ele dormiu. Não vou dizer nem que ele desmaiou, porque ele não desmaiou. Ele só dormiu. Começou a sonhar lá com outras paradas nada a ver. Mas funcionou, tá? Funcionou, porque ele só acordou lá no dia seguinte com a Miu e a Tomoe em cima dele, mas ele conseguiu mais mana. Porque a partir daí, Makoto foi comer junto com a Miu e com a Tomoe, né? Pô, o cara também tem que recuperar as energias dele, voltar pro dia seguinte de treino. Ele comeu, é muito legal a gente ver a Miu também melhorando pra caramba na comida, cara. Isso foi incrível. Ela vindo mostrando as comidinhas diferentes, tanto pro Makoto quanto pra Tomoe. Ela tá evoluindo muito na culinária e é fofo a gente ver ela se empenhando nesse tipo de coisa, porque desde a época que ela aprendeu muito ali com a Hibiki, cara, é outro patamar. Ela já tá com senso já, né, agora, distinguindo o que é uma comida boa, o que é uma comida ruim, não tá comendo qualquer coisa. Apesar de nascer uma glutona de vez em quando. Depois de voltar aos treinos de novo, comeu pra caramba o Makoto, voltou pros treinos à noite. Aí que, obviamente, ele usou o Kai dele de ocultação de novo, porque dessa vez o negócio ia ser sinistro, todo mundo ia saber o que ele tava fazendo ali, e liberou mais mana do que no dia anterior. A gente vê ali, percebe pela aura dele, tá ligado? Ele não precisou nem atirar nem nada, dessa vez ele só fechou os olhos, tacou-lhe a concentração e pum, explodiu numa aura absurda. Só que dessa vez ele conseguiu liberar tanta, mas tanta mana, que ele acabou criando um escudo de mana. Literalmente, era como se fosse uma invocação em volta do corpo dele, toda uma casca slímica, né? Porque parece um slime, só que é duro pra caraca, mano. Era uma mana física, uma parada que literalmente ninguém tinha conseguido fazer nesse mundo, pelo menos ninguém nunca tinha visto acontecer nesse mundo. E além disso, essa mana física aí que ele conseguiu, dava pra atirar por ele, né? Era como se fosse um bicho só que englobava o corpo dele, uma invocação mesmo, porque ele atirava por essa mana, ele não precisava nem mexer os braços nem nada pra sair atirando. Ele conseguia se tacar em qualquer coisa, tanto que ele se tacou na parede e quebrou a parede completamente, então ele viu que aquilo ali tinha uma resistência absurda. Entendeu? Ele mesmo falou que provavelmente com aquela habilidade, com aquele negócio ali, ele conseguiria simplesmente lutar contra um deus, o que já é uma parada interessante. Já estamos dando indícios aí, ó, moleque, que ele vai cair na pancada com a deusa tranquilamente. E aí depois disso nós temos o corte já pro dia seguinte, onde todas as raças de Azora estão treinando as suas forças ali também. Lógico, todo mundo ficou empolgado vendo os alunos do Makoto treinar, vendo a galera lá dos alados treinar. E aí começou, cada um demonstrando as suas habilidades. Primeiro vieram os orcs, que é aí que a gente descobriu que a Emma é uma baita de uma maga. Ainda tem gente que diga que a Emma tem aquele cabelo louro, né? Pode ser que ela seja a deusa disfarçada. Mas eu não acho que seja não, galera. A Emma é muito boa pra ser a deusa disfarçada do lado do Makoto. Só seria um baita plot twist se isso acontecesse. Mas ela é uma baita de uma maga, ajudando o outro orc a simplesmente dar um pancadão lá na pedra pra medir as forças. Acabou que no final das contas os orcs ganharam, né? Com 70 e poucos pontos. Depois dele foram os lagartos, que tiveram 68, se eu não me engano. Mas o mais engraçado também foram as meninas da banana, cara. Eu gosto de chamar elas de meninas da banana porque elas são muito engraçadas gostando de banana. Elas simplesmente criaram um escudo
que é tanto ofensivo quanto defensivo, cara. E é maneiro, porque assim, muitas raças, todas as raças praticamente que estavam ali, estavam tentando entrar no escudo e não conseguiram. Pô, muito maneiro e tal, né? Só que, lógico, o Makoto usou o Kai dele pra identificar algum erro dentro do escudo e foi lá, cavou um buraco no chão e entrou dentro do escudo e simplesmente dissipou ele por dentro. Porque, lógico, ele conseguiria dissipar esse escudo por dentro, que ele é forte pra caramba por fora, mas por dentro é uma fraqueza absurda, coisa que elas ainda têm que trabalhar. A gente vê o nível de diferença do Makoto, né, pra essa galera. É engraçado como todos ficam, caraca, mano, o Makoto conseguiu entrar, tá ligado? Ele entrou no escudo, mas o cara é brabo, né, não tem nem condições. Isso aí é galho fraco pra ele. Temos também a Mio, a brabona da Mio, que mostrou agora a fantasia do Homem-Aranha, meio que Power Ranger ali, tá ligado? É um outro aranha-verso diferente, mas achei bacana. E também o Chique, cara. A Tomoe não mostrou o poder não, mas o Chique é interessante a gente ver o que o Chique fez. Sabe por quê? Ele pegou, ele botou uma espada, liberou o cajado dele que virou uma espada, ele começou a cantar várias energias, feitiços e tal. Porque essa espada específica era uma espada que o Makoto mesmo falou que era uma espada criada pelos anões para ser uma espada cortadora de dragões. O que significa isso? Que literalmente ele já tá se preparando para lutar contra o Lancer. Tô todo arrepiado, mano. Juro pra vocês que eu tô todo arrepiado. Porque quando o Makoto falou isso, pá, abriu a minha mente. Eu já sei que ele vai lutar contra o Lancer. A gente já falou dessa batalha aqui no canal, né? Mas agora eu posso falar com vocês que no episódio já saiu ele falando isso. O Chique já tá se preparando, o que já trouxe pra muita gente que só acompanha o anime todos os indícios de que Lancer e Sophie estão vivos e estão retornando pra lutar contra o Makoto. E o Chique, né? No caso, vamos ter uma revanche, baita revanche aí. O que é interessante é que já daria pra gente saber isso. Por quê? A Ruth já veio e já explicou. Não sei se ela explicou isso no anime, eu não me lembro, acho que não. Mas os dragões superiores, eles simplesmente renascem depois deles morrerem. Então mesmo que o Lancer tenha morrido lá junto com a Sofia, né, que era o que todos pensavam que tinha acontecido, ele revive. Então ele vai voltar à vida e vai ir atrás do Makoto de novo. E aí acabaria que o Chique vai entrar no meio ali pra defender o seu mestre. Ele não vai deixar de bobeira não. Por isso que ele tá treinando com essa espada agora. Cara, top demais, tá? Depois do Chique temos o Makoto mostrando pra todo mundo o quanto o nível dele subiu absurdamente e fazendo o que ninguém esperava, aquela habilidade dele de mana física. Ele simplesmente, o Chique já tinha conseguido cortar a pedra em dois, né? Coisa que ninguém conseguiu. A pedra estava infundida de magia lá, ninguém cortou. O Chique, cortou tudo. Se corta dragão, meu irmão, vai cortar essa pedra fácil, igual papel, como aconteceu. E o Makoto chegou lá, me deu um soco na pedra que eu não, assim, ninguém achava que ia acontecer o que aconteceu. Eu achei que, sei lá, mano, abrir um buraco na pedra e tal. Não, a pedra simplesmente se despedaçou toda com aquele negócio lá dele. Então, todo mundo ficou tipo, cara, mana física, como é que o Makoto consegue fazer isso? Tá ligado? E aí ele já começou a demonstrar pra gente as habilidades diferenciadas dele. Ainda tem outras, tá? Não agora, no anime, obviamente, mas a gente vai ver outras habilidades muito diferenciadas dele que vão vir mais pra frente. De invocação também, né? As luvas prateadas são um exemplo. São duas luvas, cara, brabonas lá que ele faz gigante. Que, mano, você não tem noção. Mas isso aí, lógico, que é muito mais pra frente. Ainda falta bastante pra chegar nessa parte. Mas é legal a gente já começar a ver o Makoto desenvolvendo algumas coisinhas aí. Como essa mana física que vai ajudar em muita coisa daqui pra frente. Bom, família, se vocês curtiram esse episódio, lança aí o likezão. Se curtiu esse vídeo também, obviamente, dá essa força pra gente. E, cara, não esquece, a gente tá aqui sempre pra acompanhar. Muita gente tá me perguntando, pô, Binas, tu não vai fazer mais review de Tsukimichi e tal? Vou. Não são todos os episódios que eu faço review, porque não são todos os episódios que tem coisas interessantes pra gente falar, né? Tem episódio que é simplesmente paradão. Essa aqui foi interessante, que a gente viu o Makoto dando um pau numa raça lá dos alados e ainda desenvolvendo habilidades novas roubadas pra Cacildes. Então dá pra gente conversar sobre esse episódio tranquilamente e ter essas explicações por fora, né? Que é bacana. Então, se você quiser continuar acompanhando, continuar vendo Tsukimichi, que com certeza vão ter mais reviews aqui no canal, até porque são 25 episódios, né? A gente tá só no 11, falta mais um bocado aí pra gente conversar. Você precisa se inscrever aqui, cara. Se inscreve, ativa esse sininho sem falta, porque assim você recebe a notificação assim que sair vídeo novo, tu já vem correndo pra assistir, beleza? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês e eu vejo vocês na próxima. Valeu!